Ô editor, volta aí rapidão, faz direito que eu sei que você consegue. Yeah, Naeem, Boom Tracks, a Soul Chef production. Got me like, don't wanna write this down, I wanna say it while I cite this now. So let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while I cite this now. So let me have the mic. Falando agora da atuação, né? Vamos lá. O Rowan Atkinson. Rowan Atkinson, a gente tem muita coisa a se falar sobre ele. Vamos lá. A gente tem muita característica de outros filmes que a gente já viu, principalmente da série Mr. Bean. Né? Então você vê muita presença de linguagem corporal, você vê muito ali ele se mexer, ele se movimentar e aquela coisa exatamente para dar aquele tom de comédia. Expressão facial também é algo que está muito presente, você vê bastante a expressão facial, você vê bastante ele ali fazendo altas caras e bocas, caretas, enfim. Também é tudo muito condizente, ele passa às vezes a seriedade do que seria um espião de verdade, né, que é o Johnny English, e ao mesmo tempo ele passa esse tom de comédia que seria a proposta maior do filme, né, então ele consegue fazer uma boa mescla entre um e outro nas suas atuações, né, entre muitas caras, muitas seriedades, ao mesmo tempo outras caretas, enfim. A Olga Kurylenko, que faz a Ofélia do filme, né, a espiã russa, eu acho que falta um pouco da personagem, você não consegue ver tanto assim a imagem de uma espiã mesmo. Então passa muito mais a impressão do que a gente já viu em outros filmes, que é a questão da sedução que você vê nos filmes 1 e 2 da trilogia. Então é algo bem presente. O Boff, que é pelo Ben Meadow. O Ben Meadow, que faz o Boff no filme, ele também ele é o contraste do Johnny English. Então, como assim? Ele tem mais essa puxada mais séria, mais correta, mais de seguir regras, enfim. E o contraste da comédia é exatamente ele ser super sério e o Johnny English não. Então, uma das cenas que a gente pode muito exemplificar isso é quando ele fala que precisa abastecer o carro deles e o Johnny English nega, diz que não, que na verdade o carro é super econômico e tal, e durante uma perseguição o carro falta combustível. Então, você percebe esse contraste, é bem condizente, ele passa realmente uma imagem mais séria, de mais centrado, de uma pessoa que segue mais regras, ao mesmo tempo submisso ao espião, né? Ele passa bastante essa impressão. O Jake Lacy, que faz o Jason Volta, não passa muito a ideia de um grande vilão. Ele é um vilão mais tecnológico, mais high-tech, mais moderno, enfim. Mas ao mesmo tempo não passa essa grande imagem de um vilão e tal. Por mais que o filme seja focadamente em comédia, ele não passa muito essa interação toda, essa imagem de vilão e tal. Não caiu bem ali ao Jake Lacy, né? Que faz o Jason Volta. E o outro ponto, né, é a Emma Thompson, que faz a primeira-ministra, né? A primeira-ministra não tem uma participação tão grande no filme e tal, mas ela ao mesmo tempo que passa uma imagem muito séria, eu achei muito interessante que ao mesmo tempo que ela passa uma imagem super séria de primeira-ministra, ela também passa uma visão muito de uma pessoa muito fraca, então tipo assim, no sentido de percepção, então ela quer estar sempre, é uma pessoa que passa na atuação dela, ela passa muito essa imagem de alguém super preocupado com a visão, então é bem condizente, passa uma imagem de primeira-ministra, mas ao mesmo tempo deixa ali, tenta manter ali essa questão da comédia, enfim, é também muito interessante a atuação da Emma Thompson. No filme Johnny English, a questão da vestimenta é muito bem brincada e trabalhada. Tanto porque ele, por ser um espião, ele usa aquelas roupas muito discretas, pretas, tudo. Imagina-se que ia ser um filme muito nessa pegada que a gente vê muito hoje em dia, de terno, gravata, roupas pretas, camuflados. Mas é muito pelo contrário, ele brinca muito com essa questão da vestimenta. Tanto que, como muitos filmes de comédia possuem, a questão do disfarce. Que a gente disfarça de cozinheiro, garçom, um cara rico de uma festa. Eles brincam muito com essa questão. Tanto que uma das principais partes, um dos principais armamentos que o Johnny English usa no filme é uma roupa biônica, uma roupa cibernética, cheio de um bioesqueleto, umas coisas um pouco mais
mais trajadas, diga-se de passagem, né? O amigo dele também, o Boff, ele no início do filme ele parece ter retratado muito bem essa questão das classes sociais também no filme, né? Porque o amigo Boff, ele mostra muito que no filme, no início, ele usa roupas um pouco mais largas, um pouco mais casuais para pessoas de média para baixa renda. Tanto que o vilão do filme, ele usa roupas mais trajadas, um pouco mais bonitas e finas. A vilã também, uma outra espiã russa que aparece no filme, ela também traja roupas muito mais finas e muito mais chiques, mostrando que o país dela, ou os espiões de lá, são muito melhores, muito mais superiores do que o Johnny English. O que faz dele um filme de ação diferencial ou um filme de comédia diferencial? Bem, ele pega o elemento dos dois. Você geralmente não pensaria, comédia e ação andando lado a lado? Isso é um pouco absurdo, não é? Bem, Johnny English trabalha essa relação de uma maneira muito harmônica, por sinal. E isso faz do filme, de certa forma, interessante, se você parar para analisar. Ao longo do filme, você vai percebendo que a comédia e a ação são empregadas de forma bem interessante, ao ponto de que elas se encaixam muito bem, dependendo das cenas. Por exemplo, algumas cenas onde a ação, os autores conseguiram empregar um momento de comédia para quebrar o clima, ou até para dar continuidade à cena de uma outra forma. Então, eles realmente acertaram nessa questão de empregar comédia e ação no filme. Porém, existe um elemento que torna o filme um tanto clichê, que é a própria questão do roteiro em si. Se você analisar, Johnny English, no caso o 3 que estamos analisando, é uma sequência de outros dois filmes. Porém, do que diferencia ele dos outros dois é em relação a mais o tema e as mudanças de cenário. Por causa que o roteiro ele é meio preguiçoso e apresenta uma fórmula de roteiro. O que seria uma fórmula de roteiro? Para exemplificar uma forma de roteiro é quando você pega o roteiro de um determinado gênero e faz algo genérico. Aí você deve estar se perguntando, mas Johnny English é um filme genérico? Não necessariamente, mas grande parte da continuidade é genérica em relação à primeira, no caso ao primeiro filme. Aí você está se perguntando, como assim? Bem, Johnny English retira esses elementos de 007, Agente Secreto e entre outras coisas que você vê em filmes de ação mais antigos e dá uma questão mais atual. Por exemplo, o tema do filme 3 é voltado à tecnologia e vemos o personagem se adaptar a essa situação de uma forma um tanto engraçada e cômica. A questão é que a forma qual o roteiro decorre é muito semelhante ao filme 1 e ao filme 2, ou seja, ele ainda assim é meio clichê de como ele anda no roteiro. Você percebe que no filme 1 você encontra o vilão, no caso tem um vilão que ninguém sabe a identidade, o protagonista vai e descobre a identidade do vilão, revela e gera uma fórmula. Isso é basicamente uma fórmula de filme. Por exemplo, vai acontecer isso, isso e isso. O filme é basicamente o mesmo, em 3 formas diferentes. Aí você está se perguntando, isso faz o filme necessariamente ruim? Não, de forma alguma. O filme é interessante e você provavelmente nem vai perceber isso se você assistir de uma vez só para se divertir. A menos que você faça uma análise contundente em relação a cada fato que acontece, que você vai perceber. Certo que você vai ter uma percepção tipo, isso aqui já não aconteceu antes, ou isso parece muito em relação ao que aconteceu ao filme 1. Mas ainda assim, você vai apreciar o filme pelo tom cômico. Você vai se divertir pela questão do emprego da comédia, pelas cenas absurdas, um monte de fatores aí que fazem o filme bem único em relação à indústria do cinema. Aí você deve estar se perguntando, mas Juan, existem milhares e milhares de filmes de ação que também podem colocar comédia e empregar dessa forma. Mas só que nenhum é com o ator que a gente está falando aqui e o que a gente vai falar mais pra frente. A questão é que o roteiro soube desenvolver o ator e soube desenvolver o personagem que o ator está interpretando, assim como os outros personagens que compõem a cena. Ou seja, apesar do roteiro ser meio fórmula, ele ainda consegue se encaixar em cada parte em mínimo detalhe para fazer o filme engraçado. Certo que alguns CGI peca, outros não são tão surpreendentes e ainda tem sim alguns clichês que tornam o filme um tanto chato se você parar para analisar a fundo. Mas o objetivo do filme é fazer você rir e se divertir. E eu, como experiência, me diverti bastante. Então, a nota pro filme é 10, em minha opinião. Apesar de que essa questão do clichê é um pouco chata ainda. Então, o filme sim é interessante, mas o clichê torna ele um pouco genérico em relação ao que deveria ser. Poderia surpreender mais? Poderia. Poderia ter algo mais inovador?
Poderia, mas é isso. Até a próxima. Como falamos de um filme chamado Johnny English 3, que é um dos filmes onde a trilha sonora é basicamente impecável, eu quero trazer alguns exemplos. E o primeiro exemplo é quando passa toda aquela avenida de Nova York, basicamente tocando aquela trilha sonora de qualquer filme de ação. Uma trilha sonora tensa com aquele suspense no ar. E basicamente ele foca em um escritório cheio de computadores. E lá cada um vai sendo hackeado, um por um. E cada vez mais um vai sendo hackeado, o outro vai sendo hackeado. E lá temos a primeira interação entre trilhas sonoras, personagem e o próprio filme. Bom, lá temos a interação entre a própria sonoridade do filme em questão, junto com a trilha sonora, e também temos o primeiro aspecto que eu falei, que nesse caso seria a pausa, que é onde o personagem basicamente vai dizer a trama de tudo que está acontecendo, e ele percebe e fala que todos os computadores, toda a rede de Londres foi hackeada. E bom, já na segunda parte do filme temos um encontrar. Temos o Johnny English e a espiã, que agora não me falha a memória, se chama Olga. Sim, o nome dela é Olga. E vamos lá. Basicamente os dois se encontrando, e aí o Johnny English vai descendo as escadas, e aí há uma primeira interação entre o filme e a trilha sonora, que é quando temos a música clássica, que quando ele vai descendo toca música clássica e ele interage com o piano, o que faz a música e a trilha sonora se encaixarem junto com o filme. E depois, quando a Olga vai tentar matar o Johnny English, que nesse caso era o desejo dela por causa de um mandado que ela tinha para assassinar o Johnny, e ele basicamente troca de uma música totalmente romântica para uma eletrônica totalmente dançante. E bom, pelo menos eu particularmente acho que a trilha sonora do filme Johnny English 3 é impecável. Não mudaria absolutamente nada. É incrível. Quando a gente fala do filme Johnny English 3, temos basicamente um filme totalmente coeso e bem estruturado quando a gente fala de trilha sonora. Quando a gente fala desse aspecto, basicamente temos uma diversificação nas músicas, em que vai desde música eletrônica até música clássica. Então, quando a gente fala também sobre a questão das pausas dos personagens, a gente basicamente está falando de uma pausa em que uma interação perfeita entre a música, o que está acontecendo no filme e a fala dos personagens se encontram e se embatem em uma harmonia. É como se fosse eu estivesse falando com vocês e estivesse tocando uma música de fundo, e agora está tocando nenhuma música e vocês estão totalmente focados na minha voz. E bom, também tem outro aspecto que é basicamente a música e o filme estarem totalmente interligados. Isso a gente vê na primeira parte do filme. Agora falando um pouco da edição do filme. De modo geral é muito boa, principalmente quando a gente fala sobre o jogo de câmera. Foca bastante os personagens, dá a ideia onde os personagens estão por conta da paisagem de fundo onde o personagem está. Por exemplo, o barco onde pegou fogo no restaurante, dentro do submarino, no castelo, na cidade também. Então dá bastante essa ideia. Também um ponto principal, um ponto importante é a qualidade do filme, a visualização que o filme tem, a visualização que deixa bonita o filme, e também o filtro para deixar também de forma bonita. Então esses três aspectos é bem importante dentro do filme. E os cortes também do filme muito boa, que eles cortam bem lugares certos, de um personagem a outro, de uma cena a outra e de lugares a outros, não interferindo em fala de ninguém. Bem, boa parte do filme tem seus cenários específicos, tanto na Inglaterra quanto no sul da França. Bem, começando pela Inglaterra, eu achei de grande importância começar por lá o filme, já que Inglaterra tem aquela junção com filmes de espiões, porque a Inglaterra tem aquele ar de lugar mais misterioso, aquele lugar que parece que está em inverno o tempo todo,
com aquele tempo mais escuro e que junta mistérios, coisas de crimes, essas coisas. E parecem que o filme se juntou muito bem, já que a temática do filme Johnny English é com relação a espiões. Outra coisa que eu achei interessante de se falar dos cenários da Inglaterra, principalmente, é o tipo de casas que possui lá, casas bem antigas, prédios antigos, carros que são muito difíceis de ser encontrados aqui no Brasil, que dão uma temática assim mais clássica, mais misteriosa pra gente. Na hora, outra coisa importante que a gente pode perceber dentro daqueles prédios, com aquela temática assim de ser antigo, mas quando você entra nessas centrais dos prédios de lá da Inglaterra, você vê a central dos agentes, que é dos espiões que tem no filme, com a tecnologia de ponta, com monitores grandes, todas as informações de todo o planeta lá, mostrando aquela tecnologia, toda a imersão do cenário de espiões para a vida real. Bem, agora falando sobre o sul da França, o segundo cenário do filme. Esse cenário foi, como posso dizer, é um dos lugares mais bem disputados e visitados da França. A gente, quando pensa em França, vem logo na nossa mente que é Paris, só que esse local, que é o do sul da França, ele compete pau a pau com Paris. Vamos dizer assim, lá também no sul da França é conhecido também como Costa Azul da França, por causa do que? Lá tem aquelas montanhas muito belas, tem a água cristalina, toda aquela paisagem que todos nós queremos conhecer em algum momento na nossa vida, se nós pudermos. Bem, uma outra coisa que eu achei de suma importância naquele filme foi a outra cenário, que sim, foi a do iate, que é aquele iate com toda aquela tecnologia de ponta, todo aquele ambiente que é Paris, só que esse local, que é o do sul da França, ele compete pau a pau com Paris. Vamos dizer assim, lá também no sul da França é conhecido também como Costa Azul da França, por causa do que? Lá tem aquelas montanhas muito belas, tem a água cristalina, toda aquela paisagem que todos nós queremos conhecer em algum momento na nossa vida, se nós pudermos. Bem, uma outra coisa que eu achei de suma importância naquele filme foi a outra cenário, que sim, foi a do iate, que é aquele iate com toda aquela tecnologia de ponta, todo aquele avanço, nos mostra o quão a gente pode, como assim dizer, quão tecnológico algo pode ser, já que uma casa normal não teria todas aquelas coisas, não teria o mesmo tamanho que aquele iate possui, que eu achei muito importante também pro cenário de filme. Mas fica assim, com essa sinalização da costa sul da França, da Inglaterra, do iate, do que tem dentro dos prédios, os apetrechos, tudo aquilo faz o cenário ficar cada vez melhor, cada vez imergindo a gente dentro do filme, que é do Johnny English.